Conforme anunciado, vamos dar continuidade à nossa programação com o painel de número 8, com o tema OIT 169 e os desafios para o setor portuário e infraestrutura logística brasileira. O objetivo deste painel é debater os impactos da Convenção 169 da OIT sobre os empreendimentos portuários, especialmente em processos de licenciamento e expansão, avaliando caminhos para conciliar desenvolvimento, segurança jurídica e as relações com as comunidades locais. Para coordenar este painel, convido o conselheiro de administração da FENOP e gerente de relações portuárias e sindicais da ADM do Brasil, Leonardo Ribeiro. Já como expositores, convido inicialmente o sócio-diretor da Catálises Consultoria, Frederico Bussinger. E o especialista em povos indígenas, ponto focal para a América Latina, do escritório da OIT para os países andinos e escritório de projetos da OIT na Bolívia, Hernan Coronado Chuecas. E como debatedores, convido inicialmente o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, Murilo Barbosa. E o diretor da cadeia de suprimentos da Cargill, na América do Sul, Ricardo Nassimbeni. Com a condução dos trabalhos, Leonardo Ribeiro. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer, obviamente, o Sérgio e parabenizá-lo pelo evento. Eu, como conselheiro da FENOP, fico muito honrado e feliz em ver a plateia cheia. A gente participa de bastante eventos, né, Sérgio? E a gente vê que, ao longo dos dias, a plateia vai diminuindo, mas aqui não. Aqui a gente vê a adesão, as pessoas participando, os temas são relevantes. Vejo amigos aqui também. Edeon, faz tempo, Edeon, tudo bem? Bom dia. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da OIT 169. Eu acho que a gente tem boas lideranças. Para mim, aqui eu já disse a ele, além de um prazer, uma honra estar ao lado de Bussinger, uma pessoa que conhece profundamente os nossos temas, os temas portuários, e esse tema é um tema que afeta diretamente a construção de brownfields, greenfields, em novos projetos e projetos que estão em processo de prorrogação, né, Bussinger? A gente falou um pouquinho disso recentemente. E eu já, assim, acho que o meu papel aqui é só bater bola, passar a palavra, e vou já entregar esses 3 minutos aqui para você a mais, Bussinger, porque eu sei que a sua apresentação está extremamente completa e vai responder algumas dúvidas que nós temos a respeito da aplicação da OIT, da OIT 169, nesses processos tanto de prorrogação de contrato, quanto de novos projetos de infraestrutura. E a gente tem bons debatedores sobre a sua palestra avançar. Então, eu já passo a palavra para você, Bussinger, e agradeço demais. Bom dia. Aqui é para frente, pode aqui, né? Bom dia. Ontem nós tivemos oportunidade de vermos aqui e passar ao longo do dia vários temas que estão na agenda portuária, temas da maior importância, e eu daria destaque àquela discussão que teve no início da tarde, sobre o PL e o acordo. Hoje nós vamos tratar de um tema que
de extrema importância para a agenda portuária, mas que só recentemente começou a cair a ficha. Ele não tem grande charme, ele não tem grande noticiário, a não ser quando dá problema. E nós vamos percorrer, então, um pouco da OIT, da Convenção OIT 169, e suas implicações sobre o mundo portuário. Aliás, o mundo da infraestrutura brasileira. E eu organizei a agenda desta forma. Qual o problema? Afinal, do que se trata? Aplicação. Que orientações nos dá a própria OIT, ILO, na sigla internacional, e alguns benchmarks internacionais. Ou seja, ela tem mais uma característica, eu diria, de um plano de ação embrionário, que vai como subsídio à FENOP e às entidades co-irmãs, do que exatamente uma palestra no sentido de transmissão de conhecimento. E o ponto de partida é que nós precisamos reconhecer que nós temos um problema. Ou seja, Houston, we have a problem. E eu espero que, dentro de pouco tempo, a frase seja corrigida, que é a frase que o astronauta disse, Houston, we had a problem. Ou seja, nós ultrapassamos o problema. E aqui eu organizei uma série de informações que nós já vimos no noticiário sobre a Ferrogrão, sobre o terminal de Santarém, administrado e operado pela Cargill, e uma informação muito interessante. Quando houve a crise no final de janeiro, início de fevereiro, houve nas redes sociais uma intensa troca de informações e uma delas me chamou a atenção. Não é invasão, é retomada. Eu acho que essa palavra é bastante significativa. A hidrovia, que acabou tendo o seu decreto revogado, o linhão de Manaus a Boa Vista, que ficou anos empacado, recém-inaugurado, e que acabou tirando o único estado que não estava ligado à rede interligada brasileira. O Porto de São Sebastião, sim, o Porto de São Sebastião, um porto no litoral de São Paulo, um porto urbano. O chamado trecho do meio da 319, uma estrada em reconstrução. O clássico e o tradicional Pedral do Lourenço, bastante conhecido de todos. E quando eu já tinha tudo preparado, aí surgiu mais uma notícia, que é o terminal de gás no porto de Barcarena, no Pará. E aí eu deixo uma pergunta. O que há de comum? O que une todas essas notícias que nós vimos no passado recente? E eu responderia que é a OIT 169. Ou seja, a OIT 169 esteve ou está na agenda, no processo de todos esses projetos. Projetos que, de alguma forma, têm algum problema de implantação, de renovação ou de operação no Brasil. Mas essa história tem um outro lado da moeda. Ou seja, o noticiário está crescentemente trazendo informações de que, na região amazônica, o crime organizado tem engraçado. Eu não vou ler as manchetes, elas estarão aí. Aliás, tem muitos dados e informações, será disponibilizado. Eu só quero chamar a atenção de algumas manchetes, alguns highlights da apresentação. Isso traz estudos e noticiários importantes de como é que isso tem acontecido na ocupação do território, na exploração dos povos indígenas, inclusive na imprensa internacional. Essa é uma matéria do Washington Post. Mas isso não está só na imprensa. Isso também está no recente relatório do Fórum de Segurança Pública do Brasil, que, neste ano, trouxe um informe especial sobre a Amazônia, publicado em novembro do ano passado. Tudo isso que eu estou dizendo está disponível na internet, e alguns estão com os links aqui, quem quiser se aprofundar pode ver. Ou seja, nós estamos num ponto que mereceria uma reflexão. Ou seja, será que nós não logramos o pior dos dois mundos? Nós conseguimos obstaculizar as infraestruturas e não proteger o meio ambiente, não proteger os povos indígenas. Ou seja, nós conseguimos a proeza, eu diria, de obstaculizar a infraestrutura, os portos é um caso particular, as hidrovias, e, ao mesmo tempo, não estamos protegendo nem o meio ambiente
e nem os povos indígenas, que nós dizemos querer proteger com as medidas que obstaculizam a infraestrutura. Mas isso é o que saiu na imprensa. Nós temos mais. Nós temos uma série de casos que estão na penumbra e que nós não tomamos conhecimento, que são contratos que precisam ser renovados e estão obstaculizados há alguns anos. Por quê? Por conta das consultas livres, prévias e informadas. Ou seja, esses contratos, quando firmados, ainda não estavam em vigor a OIT 169 no Brasil, mas na renovação está sendo exigido. E eles estão funcionando graças a um expediente previsto na lei, que é da renovação automática, ou pendurados em liminares na Justiça. Esses casos que eu estou trazendo aqui são os casos de que a ANPORT organizou. E isso me foi passado, claro, vocês conhecem, muitos aqui conhecem o Flávio Acatauaçu, conversei bastante com ele, e ele me deu esses casos. E mais, existem casos também que são casos de licenças prévias ou licenças de instalações também pendentes. E não é que eles não tenham feito o dever de casa, pelo contrário. Eles pediram, a ANPORT pediu, coordenando os terminais, pediu o termo de referência, a FUNAI deu, eles contrataram um estudo caríssimo e, pasme, não tem agora quem receba ou analise. Eles bateram na porta da SEMA, a SEMA disse que é com a FUNAI. Bateu na FUNAI, a FUNAI disse que é com o IBAMA. Bateu no IBAMA, disse que é com a Prefeitura. Ou seja, não está resolvido. Então, vive-se essa situação. Nós temos renovações ou licenças penduradas para que sejam analisadas, realizadas as CLPIs. Eles têm uma proposta, mas não tem quem analise. É essa situação que nós estamos vivendo. Recentemente, o Maurício Portugal Ribeiro, que é um amigo e colega na comissão da OAB em São Paulo, no grupo que foi organizado para analisar a OIT 169, ele publica regularmente na Folha de São Paulo artigos, e, recentemente, ele publicou um com as 20 principais obras paralisadas no Brasil. É uma lista longa. 17 das 20, de alguma forma, em maior ou menor grau, tem a OIT 169 no seu caminho, no seu DNA. E aí, eu diria, nós temos uma coisa que é paradoxal. Aparentemente, o mundo das infraestruturas, o mundo empresarial, se insurgiria contra a OIT 169. Não é o caso. Todos querem realizar as CLPIs, só não sabem como. E eu organizei aqui, não vou percorrer todos, uma lista de 8 assuntos nebulosos e que não estão resolvidos. Não são autoaplicáveis pela OIT 169, da forma como ela está internalizada no Brasil. O primeiro é uma discussão que, inclusive, envolve os 2 principais órgãos envolvidos. Ou seja, a CLPI faz parte do licenciamento ambiental ou tem que ser antes? A FUNAI, ela diz, num termo de referência de fevereiro agora passado, que é parte do licenciamento ambiental e define as regras todas. Já o IBAMA, ao responder sobre a 319, ela é enfática ao dizer 2 coisas. Primeiro, que ela não pode fazer nada porque a OIT não está regulamentada. E segundo, que respeita muito a OIT 169, mas que esse não é assunto de licenciamento ambiental. E vocês podem ler nos textos que estão aí colocados. Bussinger, só fazer uma parte, a CLPI é a tal da consulta livre prévia informada, né? Só para todo mundo... Aliás, uma informação, CLPI, porque muitas vezes nós vemos CCLPI, consulta e consentimento. Eu vou falar sobre o consentimento livre prévio, que é algo que não existe na sigla. Quem devem ser os consultados? E aqui um dado que talvez possa surpreender muitos. No estado do Pará, que é o epicentro desses casos, a população indígena, que é o universo que nós estamos falando e necessário de ser protegido, representa 1% da população do estado do Pará. Na Amazônia como um todo, 3,9%. O estado que tem a maior percentual é o Roraima, com 15%. E desse universo, metade é citadino ou urbano.
Portanto, só 0,5% vive efetivamente nas aldeias. Isso são dados do último censo do IBGE de 2022. E aí, uma pergunta: quem é que deve ser consultado? Todos? Só os das aldeias? Também os urbanos? Habilitação. Será exigido comprovação de condição de povo tradicional? Isso porque tem muita informação de que tem havido muitas ocupações recentes. A gente sabe que os indígenas, tradicionalmente, são, muitos deles, nômades, mas tem havido ocupações, como também tem havido com os quilombolas. O Estado do Pará foi o que mais cresceu na população quilombola entre os dois últimos censos. Consultar qual é a implicação. Ela abrange a possibilidade de veto, compatibilização de interesse ou apenas o como eu devo implementar os projetos. A questão dos 10 quilômetros, isso é uma linha importante a ser discutida. No termo de referência recentemente apresentado pela FUNAI, no caso da Ferrogrão, existem povos e aldeias até 164 quilômetros do eixo da Ferrogrão, que devem ser consultados. A lista completa está aqui, mas tem de 140, 120, enfim, vários quilômetros. Os impactos cumulativos, esse é um tema bastante tecnicamente importante, bastante complexo, mas há uma discussão se é dessa órbita ou se é da avaliação dos impactos estratégicos. Que participação é aceitável dos órgãos governamentais, das ONGs, das entidades internacionais? Há uma discussão, porque, em muitos casos, os órgãos de governo são vetados, são dificultados, são impedidos de participar dessa discussão. E, depois, quem recepciona aquilo que é resultado das consultas? Não é matéria clara. Portanto, a regulamentação da OIT é inadiável, é imprescindível e é inadiável. Sem que isso aconteça, nós seguiremos vivendo essa situação de indefinição que nós temos aqui. Afinal, nós falamos já muito da OIT, mas do que é que se trata? O Hernan, eu nem vou ter a audácia de me aprofundar nessa questão, o representante de OIT presente aqui no nosso painel, mas eu quero destacar alguns fatos e alguns dados que me parecem importantes. Um deles é que é uma convenção que ela está ratificada depois de quase 40 anos por 24 países do universo de 193 da ONU, 187 da OIT, dos quais 15 são latino-americanos. Então, o peso da América Latina é muito grande na 169. E, por isso, é muito importante a presença do Hernan como um painelista aqui, que certamente nos trará informações relevantes. E aqui é a lista dos não ratificantes, ou seja, países que não ratificaram. Muitos deles grandes defensores das causas ambientais, das causas indígenas, mas não ratificaram a OIT 169. Tem uma listinha selecionada aqui. Uma informação importante: é possível denunciar a convenção, mas só de 10 em 10 anos. Existe uma janela para que isso aconteça. Eu não estou propondo, mas já houve iniciativa no Brasil em que isso acontecesse, inclusive um projeto de lei. E ela foi internalizada no Brasil em 2002 e, posteriormente, os decretos foram revistos e tem uma legislação bem recente que trata disso. E uma informação importante é que esse tema já está discutido também no Supremo Tribunal Federal, por onde passa quase todas as questões relevantes desse país, né? Houve um julgamento em dezembro, numa delas, e existe uma outra pendente, bastante densa, do Ministério Público de Roraima, em que trata da inconstitucionalidade, discute a inconstitucionalidade. O tema ainda não foi pautado, portanto, está aí pendente. Aplicações. Nós falamos de regulamentação. E a minha sugestão, já vou antecipar, é de que nós busquemos informação na fonte. Ou seja, ao invés de pegar os acadêmicos, pegar os advogados, pegar as ONGs e tudo, que obviamente são muito importantes, parlamentares, vamos à fonte, dizer o que é que a OIT diz sobre a convenção dela mesma. E aqui eu quero trazer umas informações importantes, e algumas coisas me chamaram a atenção.
Uma coisa muito interessante é que, ao se apresentar, a Organização Internacional do Trabalho, como não poderia deixar de ser, ela trata do trabalho. E essa palavra me chamou a atenção, do trabalho decente. Decente. Eu nunca tinha visto essa palavra numa instituição, uma colocação desse tipo. E uma coisa interessante é que o tema é tão importante que ela dedica um toolbox para as informações, para a troca de informações relevantes sobre a OIT 169. E aqui eu botei a capa do toolbox em inglês e em espanhol, não tem em português. E aqui uma coisa importante, ela faz esse toolbox, ou criou esse toolbox dentro do site, para trazer informações para a imprensa, para os militantes, para os juízes, é como ela diz. Ou seja, é de forma a dizer como ela deve ser aplicada. E esse toolbox tem 9 documentos relevantes. Eu percorri todos eles com um grau diferente de profundidade e quero destacar um deles, que tem o singelo nome de Compreendendo a OIT 169. Esse é o documento básico, e lá ela tem informações e respostas para muitas perguntas. Aqui tem um índice bastante extenso, ela discute sobre o privilégio, sobre a questão de veto, enfim, várias questões relevantes, e eu dei um destaque aqui no índice dele. E também os impactos sobre o mundo empresarial. Dedica um bloco especificamente para isso. E aí nós vamos encontrar resposta para diversas perguntas. Uma delas é se a utilização das CLPIs, da OIT 169, e particularmente das CLPIs, ela é um privilégio ou visa a isonomia? E a resposta é contundente. Ou seja, o objetivo é dar igualdade, isonomia aos povos indígenas, isonomia aos cidadãos do respectivo país. Uma outra informação que deve surpreender a muitos. O enfoque da OIT 169 é muito mais laboral do que ambiental. E aqui no Brasil, nós tratamos, e ela tem sido utilizada, muitas vezes na discussão ambiental. Daí a discussão de estar dentro do licenciamento ambiental, e que o IBAMA recusa essa interpretação. Bom, aqui eu não vou ler, obviamente que o tempo é curto, mas vocês vão ver respostas, e as respostas que a OIT dá são claras, são meridianas, elas não são interpretativas. Análise individual ou diálogo. A ideia que passa, eu não arrumei uma palavra melhor para dizer isso, é de que os indígenas eles têm a possibilidade de fazer segundo a sua língua, segundo a sua agenda, segundo os seus ritos, isoladamente. Isoladamente não é o caso, porque eles têm assessorias, a gente sabe disso. Mas o governo não pode participar, o empresário não pode, o empreendedor não pode participar, e, concluído, ele traz o veredito. Não é essa a ideia. Ou seja, a palavra diálogo aparece dezenas de vezes nos documentos. Diálogo e negociação. E diálogo pressupõe pelo menos 2, evidentemente, né? Uma outra pergunta, uma outra resposta que é bastante discutida, e aí eu chamo a atenção para isso, é da locução acordo ou consentimento. Acordo ou consentimento. E muito interessante é que há alguns trechos em que a hipótese do não acordo e do não consentimento, ela é tratada e se diz o que é para fazer com isso aí. Então, eu diria que o consentimento não é uma regra, ela é uma exceção, e há uma condição específica, quando há deslocamento, quando há reposicionamento das aldeias. Esse é o caso onde o consentimento é necessário. A questão do veto. Tudo que é tratado aqui, normalmente, eu diria 9 entre 10 estrelas do cinema, dirá que se os povos indígenas disserem que não tem ferrogrão, a ferrogrão não sai. É isso? Não é isso que diz a OIT. A OIT diz justamente o contrário. E o vermelhinho, eu quero até ler na íntegra. Ao mesmo tempo, ditas consultas não implicam um direito de veto. Nisso, o resultado será necessariamente alcançar um acordo ou lograr o consentimento. Não é interpretativo, é literal.
E aí eu fiz um quadro sumário. O que nós praticamos no Brasil e o que a OIT recomenda. Eu quero dizer que isso é interpretativo, sujeito a discussões, resultado das leituras e das análises que eu fiz. O primeiro, o foco. O foco no Brasil é essencialmente, ou pelo menos majoritariamente, ambiental, e da leitura que eu faço, né, que é laboral. O objetivo não é dar direito específico ou privilégios a determinados grupos da população, mas sim gerar a isonomia com os cidadãos de uma maneira geral. O método não é uma análise individual e uma manifestação final peremptória oracular, e sim o diálogo, a negociação. O consentimento, no Brasil, eu vejo como regra, mas é uma exceção, como eu disse. Efeito vinculante, no Brasil, considera-se que sim, a OIT diz não. O veto, sim, na prática. Não se está dito veto no sentido jurídico, mas, na prática, a protelação acaba sendo um veto, inclusive. E a OIT diz explicitamente não. Prazo inexiste no Brasil, na prática, porque a lei, como eu mostrei, dá prazo, só que não é praticado, enquanto há limites acertados. E há casos, eu não vou entrar nisso aí, de entidades arbitrais para discutir os conflitos. Então, eu diria que, na verdade, e aí eu deixo como uma pergunta se a OIT não está sendo aplicada equivocadamente no Brasil, ou, no mínimo, que nós estamos extrapolando o que a OIT pretendeu. E, nesse bloco curto e final, eu quero falar sobre algum benchmark, algumas experiências internacionais. E eu selecionei esses 3 países: Austrália, Estados Unidos e Canadá. E por que eu selecionei esses países? Eles 3 foram colonizados, como o Brasil. Nós pelos portugueses, eles pelos ingleses, e são colonizações não muito antigas, recentes, né? Há outras experiências, mas eu me fixei nessas 3. Eles experimentaram uma inflexão. O passado no tratamento indígena dos 3 países é dantesco, é nebuloso. Hollywood registra uma parte disso, né? A gente já sabe. E eles tiveram uma inflexão, e hoje estão entre as melhores práticas, melhores experiências. Portanto, mudar é possível. E, por fim, eu diria nenhum dos 3, e isso não sei se é coincidência ou não, é signatário da OIT 169. Isso mostra haver alternativas para esse tratamento diferenciado nessa interface, infraestrutura, povos indígenas. E, ao ler os documentos, é muito rico, a literatura é vastíssima, mas eu identifiquei 5 pontos em comuns que eu quero trazer aqui. Em todos esses casos, existem programas e projetos de desenvolvimento humano, educação, saúde, saneamento, associado ao empreendimento. Serviços públicos, acessos, energia, comunicação. Cotas de empregos nas obras e depois da implantação de empreendimentos associados. Royalties, de forma direta, ou pagamento, ou criação de fundos específicos, mas royalties. Preservação e restauração de sítios históricos, com significado cultural e religioso. Com significado, não é imaginado, tá certo? Isso eu vi nos países, é comum a eles. E todos eles têm uma coisa importantíssima. Eles têm manuais, eles têm informações para quem quer empreender. Ou seja, não é esse limbo que nós vivemos no Brasil. Isso é o da Austrália, com 2 minutos, 2, 3 minutos eu termino. Nos Estados Unidos tem um manual específico para os empreendimentos de rodovia em terras indígenas. E o mais detalhado é o canadense, é bastante extenso e com muitos detalhes. E aqui, 2, 3 lâminas finais, eu quero chamar a atenção, na prática, o que acontece. Esse é o mapa dos projetos canadenses que passam, se utilizam ou têm participação dos povos indígenas.
E nós estamos falando de projetos, esses todos é da casa dos bilhões. Tem projeto de 50 e tantos bilhões. Os de baixo são milhões apenas, tá certo? São os projetos, aquela lista. E, curioso, isso já foi noticiado pelo Valor Econômico, um caso muito interessante, onde os povos indígenas são sócios das mineradoras. A matéria está aqui do Valor Econômico. E esse aqui me chamou muita atenção, porque trata-se de um projeto binacional, ou seja, o novo suprimento de energia da cidade de Nova York, que padece dificuldades, ele vai buscar água e vai passar pelas terras indígenas canadenses. Portanto, é um projeto binacional. Binacional aos olhos do branco, porque, na verdade, é o mesmo povo. É um projeto de 339 quilômetros, milhas, 500 e tantos quilômetros, e os indígenas têm 49% de participação. São sócios, 49% desse projeto que vai trazer água para a capital do mundo, como se diz, né? E, por fim, uma coisa que eu descobri ao fazer essa pesquisa específica. Eles têm, os canadenses, os chamados povos originários, os First Nations, são 30 e tantos, 40, eles têm um fórum anual para tratar de investimentos. O deste ano, que aconteceu dia 8 de abril passado, ele apresentou uma carteira de projeto de 90 bilhões de libras. 90 bilhões de libras. Nós estamos falando algo de 600, 700 bilhões de reais. E onde foi realizado esse evento? Na Bolsa de Londres. E aqui eu quero trazer, para finalizar, as palavras dos povos, de 3 dos caciques. Aliás, lá tem muita cacica também, tá certo? As três principais. Nosso povo sente muito orgulho em dizer que agora temos participação e voz ativa. Usando a linguagem do momento, nós agora temos lugar de fala. É isso que ela quis dizer, né? Trabalhar com parceiros indígenas não é uma estratégia social, é uma decisão de negócios. E a cacica principal, queríamos estar na vanguarda, apoiando essa nova tecnologia desde o início. É uma coisa um pouco diferente, né? E, por fim, eu quero apresentar, porque, como eu disse, isto é mais do que uma palestra, isso é um plano de ação, uma sugestão de plano de ação embrionário para a FENOP, como foi solicitado pelo Sérgio Aquino, e para as entidades co-irmãs. E eu parto de 3 premissas. O Brasil é signatário e ratificante da OIT 169. Ela está em vigor e deve ser cumprida. Isso está fora de discussão. Eu tenho uma hipótese, pessoal, é uma formação de opinião ou de convicção. Os problemas arrolados resultam menos da convenção em si e mais da forma como interpretamos e aplicamos. Ou buscamos interpretar, buscamos aplicar, porque não estamos aplicando como nós vimos. A OIT 169 é um meio. O fim é a compatibilização da implantação de infraestrutura com um tratamento cidadão também aos povos indígenas e tradicionais. Eu não arrumei uma palavra melhor, eu chamei de tratamento cidadão. Também, porque, como dissemos, a linha geral, a diretriz geral é de isonomia. E aí eu tenho algumas propostas para isso. Primeiro, a questão da regulamentação, ela é urgente, e eu acho que o ponto de partida, a fonte principal, é a própria OIT. E propõe uma pauta mínima, que são aquelas 8 dúvidas, eu acho que têm que ser respondidas na regulamentação. E aqui um detalhe. Eu acho que nós precisamos ter uma regulamentação permanente, mas nós precisamos ter uma disposição transitória. Os casos que estão parados de renovação e de LPs Greenfield são urgentíssimos. E nós temos um paradigma. Em 2015, houve uma portaria interministerial, não passou pelo presidente da República, apenas para os órgãos se acordarem entre eles, FUNAI, IBAMA. Isso dá para fazer. E eu acho que devia ser a reivindicação 0, urgente, urgentíssima.
precisamos designar ou criar uma instância com visão tridimensional para conduzir, para ser o titular das CLPIs, envolvendo trabalho, meio ambiente e infraestrutura. Ou seja, são as 3 dimensões, o econômico, o ambiental e o social, que é a base do relatório Brundtland, que deu base para Rio 92 de todas as COPs que se seguiram. É a trilogia. E, por fim, eu faço uma proposta. Nós fazemos tantas missões ao exterior, por que não fazemos uma a um desses países? A minha preferência é pelo Canadá, envolvendo governo, empresários, indígenas, trabalhadores, para ver com os próprios olhos o que está acontecendo lá. Deixo como sugestão. E aí eu não posso deixar de fazer a minha homenagem ao Paulinho da Viola, ou seja, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender, tá certo? Obrigado. Bom, eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante com a sua palestra, Bussinger. E agora eu passo a palavra para o Hernan, para falar um pouquinho da visão, de fato, da OIT, estando na OIT, né? Isso tudo que o Bussinger traz. Então, assim, eu extraio dessa conversa, dessa palestra, que a OIT é uma parceira. A gente precisa entender o tema, porque lá está claro, pelo que o Bussinger trouxe, e vamos tentar entender, aprender mais um pouco aqui com o pessoal da OIT. Obrigado. Bom dia, muito obrigado por este convite ao escritório da OIT. Vou falar em espanhol. Le quiero agradecer por la presentación. Comprendemos desde la OIT que hay una serie de desafíos en la implementación del convenio. Yo quería hacer referencia a alguno de ellos, ¿no? Pero quiero, antes que nada, contextualizar, ¿no? En qué momento la Organización Internacional del Trabajo se comienza a ocupar de las cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, a las tierras, a los recursos naturales, a la consulta, porque es que la Organización Internacional del Trabajo, tradicionalmente vinculada al mundo del trabajo, se ocupa de estas cuestiones. Y creo que hay 2 características que son importantes para el diálogo que hay en este panel, ¿no? La primera es que la OIT es una agencia que tiene características especiales que se distinguen del resto de las agencias de Naciones Unidas. La primera es que fuimos creados antes de Naciones Unidas. Fuimos creados hace más de 100 años como resultado del Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Y la composición de la OIT no es una composición solo de gobiernos, es una composición tripartita. Está compuesta por gobiernos, trabajadores y empleadores. Y por eso cuando Federico hablaba del diálogo, es que la OIT es la casa del diálogo social. Y las normas que de manera histórica ha ido adoptando la OIT son normas que promueven el diálogo social. Entonces, la primera característica es que somos una agencia tripartita, gobiernos, trabajadores y empleadores, única en el sistema multilateral. Y la segunda característica es que tenemos una función normativa. Lo que la OIT hace regularmente es adoptar convenios y recomendaciones que luego los gobiernos deciden ratificar de manera soberana o no. Y a lo largo de sus más de 100 años de historia, la OIT ha adoptado 192 convenios. Es más, esta semana se está llevando a cabo en Ginebra la Conferencia General del Trabajo, que presumiblemente podrá también discutir nuevas normas internacionales. Pero cuando la OIT se comienza a ocupar de las cuestiones indígenas antes de Naciones Unidas, antes de la existencia de Naciones Unidas, lo hace desde una aproximación vinculada a la formación profesional, ¿no? Había que darle herramientas a las poblaciones indígenas para desarrollar sus capacidades. Y el convenio 169 de la OIT es uno de los 6 convenios que a lo largo de la historia de la OIT se han adoptado relativos a pueblos indígenas, ¿no? Es el último, digamos, el más reciente, ¿no? Pero antes del 169 hubieron otros convenios que trataron las cuestiones vinculadas a los trabajadores indígenas,
a los contratos para abolición de sanciones penales para trabajadores indígenas, etc. Pero yo no me voy a referir a todos ellos, solamente voy a referirme a dos, y un poco en alusión también a la lista de países que presentaba Federico, ¿no? En la década de los 50, la OIT adopta en representación de Naciones Unidas un convenio relativo a las poblaciones indígenas. Fíjense el término que estoy utilizando, no estoy hablando de pueblos, se hablaba de poblaciones indígenas, ¿ya? Y ese convenio... Ah, lo puedo hacer acá, sí. Bueno, de allá, pero si quieren, perdón, voy a pararme para... Estos han sido los convenios que a lo largo de la historia la OIT ha adoptado relativos a pueblos indígenas, ¿no? Yo no voy a hacer referencia a todos, voy a hacer referencia específicamente al convenio 169, que es hoy por hoy, y esto tiene que quedar muy claro, el único instrumento internacional que establece obligaciones jurídicas para los gobiernos que lo han ratificado de manera soberana y que trata de manera individual, que trata los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. ¿Sí? El convenio 169, como bien mencionaba Federico, fue ratificado por Brasil en el año 2003. Y surge ahí la siguiente discusión, ¿no? ¿Es un convenio que tiene que ser reglamentado? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Y en realidad no. El convenio 169 es un convenio autoejecutable. ¿Qué significa esto? Que el propio instrumento establece en un artículo cuándo entra en vigencia. Y eso ocurre un año después de que se ratifica y se deposita el instrumento ante el OIT. Es decir, el convenio 169 está vigente en Brasil desde el año 2004. ¿Está bien? Entonces, el convenio no necesita una reglamentación para entrar en vigencia. Sin embargo, y acá vamos a coincidir con Federico, sí se requiere esfuerzos genuinos de los gobiernos para que se establezcan procedimientos claros, como por ejemplo el tema de la consulta. Entonces, es necesario que para que los gobiernos avancen en implementar el derecho a la consulta o el derecho a la participación u otros, desarrollen procedimientos claros que brinden seguridad jurídica y predictibilidad a los procesos. ¿Está bien? Entonces, si bien el convenio es autoejecutable, determinadas disposiciones, como por ejemplo las relativas a la consulta, requieren de procedimientos claros. Y ahí vamos a coincidir con Federico que probablemente en Brasil una de las grandes dificultades o desafíos que enfrenta el país es esa falta de procedimientos relativos a consulta, ¿no? Yo no les voy a hablar de todo el convenio, es un convenio de más de 40 artículos, solamente voy a plantear 4 cuestiones que tienen que ver con lo que también reflexionaba Federico. Es un convenio que requiere adoptarse un marco de flexibilidad, ¿no? O sea, no podemos pretender establecer un mismo criterio para todos los pueblos indígenas al interior de un país, si comprendemos además de que hay una alta diversidad y presencia de pueblos indígenas y que no todos los pueblos indígenas toman decisiones de la misma manera o establecen las mismas prioridades. Pero, por eso es justamente importante que los gobiernos adopten marcos flexibles, pero generales también, que ayuden a implementarse este instrumento, ¿no? El segundo es el principio de normas mínimas y tiene que ver mucho con la discusión que hay ahora sobre nuevos conceptos, ¿no? El consentimiento, el veto. Y fíjense, miren, para la OIT el tema del consentimiento no es un tema nuevo, ¿eh? El tema del consentimiento ya se trataba en el convenio 107, que es el convenio anterior al 169. En 1957 ya se trataba el tema del consentimiento y el tema de la consulta. ¿Por qué? Porque casi todos los convenios de la OIT establecen que los mecanismos de gobernanza, los mecanismos de implementación del instrumento están basados en el diálogo. Entonces, por eso que cuando nosotros planteamos la consulta previa, la planteamos como un mecanismo de diálogo intercultural. No es un proceso eleccionario, no es un referéndum, no es un acto de invocación o donde se toman decisiones por imposición, ¿no? Porque en el derecho internacional público, el que regula el sistema de tratados, existen solamente mecanismos de gobernanza democrática. Y los mecanismos de gobernanza democrática pasan justamente por promover el diálogo.
no por imponer decisiones. Cuando el convenio 169 plantea cómo leerse, que es el artículo 35, lo que está diciendo es de que son principios de normas mínimas, ¿no? El convenio, ese es el estándar mínimo. De ahí los gobiernos adelante podrán implementar, avanzar, desarrollar, pero son normas mínimas, ¿no? Reconoce que para determinados países pueden existir laudos, sentencias, que incluso puedan ser más favorables, pero que eso no incorpora nuevos conceptos al convenio 169. ¿Está bien? Y lo digo básicamente, quiero ser muy claro con el tema del acuerdo o el consentimiento, ¿no? En el entender de la OIT existe el derecho a la consulta o la obligación de consultar y el principio del consentimiento. ¿Qué significa esto? Que el consentimiento no es una regla única, sino que es un principio que se acomoda a determinadas circunstancias, como por ejemplo el caso de desplazamiento. Pero no es una regla, no es la regla, digamos, ¿no? Entendemos de que pueden haber diferentes interpretaciones sobre este tema, pero eso nosotros, y por lo menos desde los órganos de control se han señalado que existe la finalidad de lograr el acuerdo o el consentimiento, pero que en ningún caso eso supondría un derecho a veto, ¿no? Ojo que es la finalidad al iniciar un proceso de consulta, finalidad que no necesariamente se puede cumplir, porque no necesariamente porque las partes dialogan se van a lograr acuerdos. Entonces, ¿qué pasa si no se logran acuerdos? ¿Se ha incumplido con el derecho a la consulta? No. Si existe la voluntad al inicio de un proceso de diálogo de lograr el acuerdo o el consentimiento, e incluso eso no se fuera a dar, eso no significa necesariamente que no se haya llevado de manera adecuada el procedimiento de consulta. Voy a pasar rápido, me quedan 9 minutos, al tema de la consulta. Bueno, estos son algunos de los países que han establecido procedimientos de consulta, ¿no? Van a ver ustedes ahí de que hay un instrumento que ha sido adoptado básicamente por la vía reglamentaria, ha sido el Poder Ejecutivo el que lo ha hecho, salvo en el caso de Perú, que fue una ley, y luego hay un órgano gestor, un órgano rector que se encarga de acompañar digamos, brindar asistencia técnica, ¿no? Para la implementación de la consulta. Então, Brasil, de todos esses países, o único que caminhou no sentido de regulamentar via legislativo foi o Peru. ¿Cómo? Perdón. De todos esses países, o único que caminhou para regulamentar os debates via legislativo foi o Peru. Exacto. O resto... Exacto. Todos los demás han sido por la vía del Poder Ejecutivo. La OIT no tiene una postura, ¿no? ni probablemente la vayamos a tener en un futuro cercano, de con qué instrumento jurídico se debe adoptar un procedimiento de consulta. Esa es una decisión de cada país. Pero, sin embargo, la práctica en la región nos señala de que los países han adoptado procedimientos de consulta por la vía reglamentaria, es decir, ha sido el propio Poder Ejecutivo el que ha desarrollado mecanismos de procedimientos de consulta. Y solo en el caso del Perú, una ley. Ahora, acá no aparecen los protocolos, y yo sé que el tema de los protocolos de consulta es un tema además con bastante efervescencia en Brasil, ¿no? Y ocurre también en otros países, ¿no? Argentina desarrolla en algunos casos protocolos de consulta, México, etc. Independientemente de la nomenclatura, la denominación, protocolo, guía, manual, es importante que el instrumento esté anclado a algún instrumento jurídico. Es decir, no basta solamente con ser un manual de buenas intenciones. Se requiere que ese instrumento haya sido aprobado por un instrumento jurídico, porque básicamente la administración pública funciona bajo el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que los funcionarios están obligados a hacer lo que la ley dice, ¿no? Entonces, tiene que haber un marco jurídico, un marco regulatorio que acompañe a las decisiones de la administración pública para avanzar en procedimientos de consulta. Probablemente en el caso de Canadá, Australia y Estados Unidos sea distinto porque las fuentes de derechos son distintas, ¿no? Están ancladas en un sistema anglosajón que tienen que ver mucho con las decisiones que en su momento la Corte Suprema, por ejemplo en el caso de Canadá, para el tema de las primeras naciones, lo planteó, ¿no? Yo quiero plantear 3 cuestiones adicionales para el debate. Lo primero es que estamos hablando de una obligación, que es la obligación de consulta, en donde solamente hay 2 partes que participan del proceso: los gobiernos y los pueblos indígenas. El sector privado es una parte interesada,
pero no es un actor del proceso. ¿Está bien? El sector privado es un actor que puede contribuir con información, que puede ayudar a esclarecer los alcances de la medida, pero la obligación es una obligación gubernamental. Incluso la decisión final es una decisión gubernamental, porque los ciudadanos influenciamos las decisiones, pero no tomamos decisiones. Entonces, desde luego el sector privado tiene un papel importante en el entendido de que es un actor que coopera, que brinda información y tiene la capacidad técnica justamente para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? El convenio habla de procedimientos apropiados y eso es justamente lo que Brasil va a tener, en lo que va a tener que avanzar, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos apropiados? Y sobre esto hay mucha literatura, pero yo les voy a dar solamente dos consideraciones que tienen que tener ustedes en cuenta cuando hablen de procedimientos apropiados. La primera es de que tiene que darse un momento, y acá viene la discusión sobre el licenciamiento ambiental, por ejemplo, tiene que darse un momento en donde hay información adecuada, ¿no? O sea, donde las partes puedan tomar decisiones basadas en información. Porque si se realiza muy al inicio, donde no hay información, básicamente va a ser un proceso en donde se va a especular sobre lo que podría pasar. Salgo del tema de puertos, proyecto minero. No toda exploración minera termina siendo un proyecto minero, ¿no? Para que se desarrolle un proyecto minero pasan muchos años, ¿no? Para que haya una exploración minera, una exploración minera no necesariamente significa que va a haber explotación minera y que luego va a haber beneficio de ese mineral, ¿no? Para eso pueden pasar muchos años. Entonces, para llegar a ese proceso de diálogo se requiere un nivel de información oportuna, adecuada, porque si no, entramos en un proceso de especulación en donde se genera una expectativa de que va a haber una empresa minera, pero probablemente al cabo de 10 años, luego de una cantidad de estudios y viabilidad, se decide que no hay empresa, pero ya se generó una expectativa, ¿no? Como pretender, por ejemplo, que en el primer año una empresa minera puede comenzar a ganar. Probablemente no, o sea, las ganancias podrán venir en el futuro. Y extrapolo esa situación probablemente también al caso de los puertos, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones que tienen que ver con decisiones técnicas, ¿no? Lo conversaba el otro día con la gente de infraestructura, ¿no? Supongamos de que, según el expediente técnico de la construcción de un puerto, el puerto tiene que tener dirección hacia el norte, ¿no? Tiene que estar puesto en determinada área del río con dirección hacia el norte. ¿No podría ser parte del proceso de consulta la modificación del diseño del puerto? Porque probablemente por cuestiones hidrográficas o otras cuestiones técnicas, el puerto no podría estar mirando hacia el sur. Entonces no podría haber una discusión sobre eso. Entonces, los procesos de consulta requieren de información oportuna. ¿En qué momento hay información oportuna? Cuando las partes pueden tomar decisiones basadas en esa información y cuando esa información es comprendida por la otra parte. Esa es la primera característica. Y la segunda, que sea un momento en donde es posible todavía influenciar en la decisión y por eso debería ser previa, ¿no? Las consultas deben ser efectuadas de buena fe. Yo coincido con este tema de la vinculancia del convenio 169 y con la finalidad de lograr un acuerdo o el consentimiento, ¿está bien? Pero es una finalidad que podría incluso no alcanzarse. América Latina desarrolla hoy procedimientos de consulta en casi todos los países. La evidencia nos demuestra que los países utilizan los instrumentos ambientales, algunos de ellos, ¿no? para poder obtener y tomar decisiones técnicas sólidas, ¿no? Viables, y que es importante que esas decisiones partan justamente del conocimiento de todos los actores, ¿no? Pero se van a dar cuenta ustedes, siguiendo la caja de herramientas que presentaba Federico, que está en la página de la OIT, que los procesos de consulta no están desarrollados en un sí o un no, en si estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Los procesos de consulta pueden tener, si se plantean como procesos de diálogo, que es a lo que deberían ser, pueden tener infinidad de tipos de acuerdos. Pueden haber acuerdos totales, pueden haber acuerdos parciales, pueden haber desacuerdos, ¿no? Pueden haber acuerdos que involucran a diferentes instancias de la administración pública y no solo a un sector.
Y eso lo vemos cada vez con mayor frecuencia. De hecho, los países que se han planteado el mecanismo de consulta como un mecanismo de diálogo y hoy desarrollan procedimientos de consulta en la región, Colombia, Chile, Perú, principalmente, las dificultades no están en lograr el acuerdo, la dificultad está en cumplir el acuerdo. Porque claro, los acuerdos como no son ni sí ni no, involucran a muchas instancias de la administración pública. Entonces, un funcionario que tiene competencia sobre el tema de puertos y en donde probablemente existan demandas para la construcción de ese puerto vinculadas a los temas de educación y en donde no tiene competencia sobre temas de educación, requiere de un nivel de coordinación con las otras instancias de la administración pública. Entonces, así como se debe diseñar un procedimiento de consulta claro, eficiente, transparente, que busque que los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo, pero que se dé también, a su vez, certeza jurídica, se debe también avanzar en establecer mecanismos de coordinación en la administración pública para tratar estos temas. Porque si no, van a tener a un actor tratando estos temas cuando no ha tenido la capacidad para tratar estos temas. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Los ministerios de Minas, y disculpen, probablemente es lo que más estamos viendo en la región, no fueron creados pues, para hacer consultas previas, ¿no? Los ministerios de Minas fueron creados para promover la inversión minera en los países, ¿no? Pero bueno, de un momento a otro tienen que avanzar también en estos temas. Entonces, hay que desarrollar capacidad en el sector minero, pero ¿qué hay que desarrollar? Hay que desarrollar también capacidad en la administración pública para que hayan entidades encargadas de tratar las cuestiones de consulta y participación como un elemento central. Pongo el ejemplo que lo hablábamos hace unos días en una llamada también con Federico y los otros colegas, ¿no? Si quieren hablar de porcentajes, ¿no? Colombia, ¿no? 4% de la población total es indígena. ¿Saben? El 4% de la población total es indígena. Pero ese 4% se ubica básicamente en el 22% del territorio nacional, ¿no? La consulta previa en Colombia, independientemente de los desafíos y las dificultades que plantee, y los avances, desde luego, es planteada como una cuestión estratégica y una cuestión de política nacional. Porque claro, ese 4% se ubica dentro de ese 22% del territorio nacional y hoy en Colombia hay una autoridad nacional que trata solamente de temas de consulta y que más o menos, según los datos, a lo largo de la historia del convenio tienen más de 12.000 consultas hechas con una administración pública que depende solamente de funcionarios que se encargan de realizar consultas, nada más, y que brindan la asistencia a los demás actores de la administración pública. Entonces, este tema no pasa solamente por establecer un marco jurídico claro, un procedimiento claro, sino también por fortalecer ese marco o ese esquema de coordinación interinstitucional. Sabemos que aquí existe el Ministerio de Pueblos Indígenas, la FUNAI y otras entidades, pero creo que es importante ponerse en el escenario de que más de que, si bien existen ya estos espacios, tienen que haber mecanismos de coordinación interinstitucional, ¿no? O sea, que coordinen entre ellos para tomar acciones decididas en este tema, ¿no? Estos son los casos, y con eso concluyo, los casos específicos en los que se debe realizar consultas. Los dos primeros probablemente estén más relacionados a las cuestiones que ustedes tratan, pero en definitiva la consulta debe ser vista como un proceso de diálogo. Ciertamente no confiere un derecho al veto, pero tampoco existe ningún otro instrumento internacional que lo haga, que eso es importante también decirlo, ¿no? No hay un instrumento en el derecho internacional público que otorgue un derecho al veto a los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de un proceso que debe ser cumplido de manera legítima y que en el caso de Brasil, dada además la presencia importante de pueblos indígenas, se requiere también de que ese mecanismo sea consultado y dialogado con los propios pueblos indígenas. Otro tema adicional, y que lo ha sacado Federico, pero seguro que podemos seguir conversando de eso, es el tema de la participación en beneficios, ¿no? Cómo los pueblos indígenas se benefician de las actividades que se desarrollan en sus territorios, ¿no? Y la participación en beneficios, quiero dejarlo muy claro, es una obligación de los gobiernos, no es una obligación del sector privado. ¿Está bien? El sector privado puede tener prácticas basadas en sus políticas corporativas, en la debida diligencia, en donde, como por ejemplo en el caso de Canadá, ¿no?, se establece que los pueblos indígenas son socios. Eso es una parte de la política corporativa de una empresa. Pero la obligación de garantizar participación en beneficios no es del sector privado. La obligación es del gobierno.
y para lo cual también tiene que establecer mecanismos jurídicos en cómo se van a distribuir esos beneficios. Nosotros estamos con toda la expectativa y la disposición de seguir acompañando a Brasil desde la oficina de OIT acá en Brasil, a que se establezca un marco claro, un marco real y eficiente para el desarrollo de los procedimientos de consulta, independientemente de la terminología que se quiera dar. Ley, protocolo, reglamento, esa es una cuestión que Brasil tendrá que decidir, pero que lo que sí queda claro es que tiene que haber un procedimiento, por lo menos un procedimiento general, que luego ayude a aterrizar en procedimientos específicos, por ejemplo, para temas de puertos, para temas de minas, para temas de gas, o para temas, por ejemplo, también de políticas públicas, ¿no? Los materiales que ha compartido Federico están en la página web, los vamos a compartir también con las y los organizadores, y les agradezco el tiempo que han dedicado a la... bueno, y tenemos, sí, gracias Antonio, mi colega también de la oficina del OIT acá en Brasil, estamos en el proceso de traducción del manual del 169 al portugués, ¿no? Entonces también confiamos ir avanzando en esta lógica de ir traduciendo los materiales al portugués. Y espero que la próxima vez mi presentación sea en portugués. Entonces, bueno, nada, les agradezco a todos y a todas. Bom, eu vou aproveitar alguns ganchos da sua fala, vou puxar aqui o Almirante Murilo para a conversa. Almirante, de tudo isso que o Bussinger trouxe, que o Hernan também apresentou a respeito do tema, é bom ouvir que existem as oficinas, e as oficinas já estão acontecendo no Brasil. Isso demonstra, de fato, que a OIT está preocupada com a utilização, vou usar uma expressão do Bussinger aqui, de estar sendo utilizado o nome da OIT em vão, né? E, na verdade, eu acho que a gente precisa olhar com atenção. Muitos pontos trazem preocupação. Quando você fala de projetos vinculados a uma visão de política pública, a gente sabe que existem dois polos, né? Aqueles que são impactados e o governo que desenvolve. O empreendedor está ali enxergando o que vem acontecendo. Fato é, quando que a gente e como que a gente transforma esses benefícios trazidos pela OIT para projetos que já existem e projetos estritamente privados. E aí eu trago o Almirante para a conversa para entender um pouco da visão da ATP, que provavelmente, e eu não tenho dúvida disso, tem associados com vontade de investimento e que hoje se sentem ali, de fato, travados na realização desses investimentos, não só para extensão de seus projetos, mas para projetos novos, projetos Greenfield, né? Então, Murilo, por favor. Obrigado. Obviamente, eu não posso iniciar uma fala aqui sem agradecer o convite formulado pela FENOP para a ATP estar presente nesse evento e cumprimentar também a FENOP pela realização desse grande evento. Eu todo ano organizo dentro da ATP um evento pequeno, de um dia, eu sei o trabalho que dá, eu imagino a complexidade que foi de organizar um seminário de 3 dias, envolvendo várias mesas de debate. Então, Aquino, cumprimento você, mas cumprimento a tua equipe toda que trabalhou arduamente. Eu tenho a Cris também, né, o time todo. Foi realmente... Vocês estão de parabéns pela realização desse evento aqui. Antes de eu responder à provocação do Léo, eu vou dar uma notícia muito boa para todos nós. Ontem foi publicado o Acórdão 1497 de 2026 do TCU, que recomenda ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no artigo 11 da Resolução TCU 315, que propõe à Casa Civil da Presidência da República a regulamentação da Convenção 169. Estamos no caminho, então, é isso? Estamos no caminho. Então, eu acho que isso já foi... Eu concordo aí quando o Fred falou que nós demoramos muito e, realmente, eu acho que a primeira provocação que tivemos sobre a OIT 169 foi até lá no CTLOG, né, trazido pelo Fayet, queria a denúncia na última oportunidade, né? Mas nós nunca demos a importância, porque eu acho que nós nunca tivemos tantas restrições a empreendimentos como nós estamos tendo agora em função da atuação do Ministério Público, né? Então, agora despertou-se essa grande necessidade nossa.
Léo, nós temos realmente vários, e obviamente a Cargill foi a que trouxe, é o exemplo vivo do que aconteceu mais recentemente, né? Mas nós temos nas hidrovias problemas muito grandes acontecendo, e o Fred trouxe ali algumas empresas que estão com problemas de renovação, quase todas elas associadas à ATP, então traz tudo isso. Mas, se você me permite, eu preparei aqui quase um resumo do que o Fred falou e do que o Hernan falou também. Então, eu não vou fazer nenhum papel de debatedor aqui, eu vou fazer, talvez, um resumo de tudo e que é o movimento da ATP nesse momento. A ATP, eu sei que a DECON também está, e nós estamos nos alinhando para discutir esse assunto, a ABANE também está nesse tema, a ABIOV está nesse tema, nós estamos nos reunindo para fazer uma proposta de resolução, de regulamentação para isso, e vem essa recomendação do TCU, é muito positiva, porque agora nós temos realmente em cima de que nos basear para propor uma regulamentação, né? Nós já temos uma provocação do nosso Tribunal de Contas para fazer isso. Primeira coisa que a ATP considera realmente foi muito apontado pelo Fred, que foi a baixa adesão a essa resolução. Aliás, eu tenho um questionamento, Hernan, se você depois puder nos esclarecer. Teve uma resolução anterior da OIT, a 107, se eu não me engano, que ela era muito mais integracionista, né? Ela queria trazer os povos muito mais para a sociedade, né? Em todos os sentidos, social, educacional, de empreendimento e tudo mais. A 169 foi muito mais no sentido da preservação da cultura, das coisas todas, né? Houve uma mudança. Eu acho interessante isso. Se depois você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, eu achava interessante. Mas nós tivemos uma baixa adesão, e basicamente, como foi dito, apenas 23 países, quase todos eles sul-americanos, latino-americanos, eu diria assim, e os grandes países não aderiram a ela. Tem alguma razão para isso. Quando a IMO faz uma resolução, uma convenção lá, ela só entra em eficácia no momento em que milhões de toneladas que os países que aderiram a ela representam atinge. Então, há uma legitimidade nessa convenção em função do número. A nossa Convenção 69, infelizmente, ela ficou muito limitada nisso. Tem um relatório da OIT sobre isso que eu acho muito importante. Eu trouxe até uns papeizinhos aqui para lembrar, para eu não esquecer de nada. No relatório da OIT é dito o seguinte: um dos principais gargalos apontados pela OIT nesse relatório é a ausência de regulamentação clara dos processos. O relatório também indica diversos países que precisaram regulamentar aspectos não definidos pela Convenção, como etapas do processo, identificação dos representantes ilegítimos, procedimentos de informação, acompanhamento dos acordos e mecanismos de monitoramento. Isso pode ser aqui, talvez, uma boa dica para quando a gente trabalhar na regulamentação, a gente trabalhar nisso também. A OIT também fala, nesse relatório, da ausência de guias, de manuais de gestão, de manuais de capacitação e de bases de dados contendo informações sobre os povos indígenas destinadas ao uso de agentes da administração pública. E, finalmente, uma última recomendação está nesse relatório, que a OIT aponta como desafio, é a definição, isso foi apontado pelos dois aí, é a definição de quem representa os povos indígenas na consulta, né? Porque isso é uma das grandes dificuldades que a gente vê. Tem tantas comunidades indígenas em cada um desses empreendimentos envolvidos, até porque não tem uma delimitação territorial, como o Fred bem apontou, que talvez a gente tenha que, na regulamentação, também tratar esse assunto de quem tem que ser consultado, quem são, efetivamente, dentro daquele empreendimento, quais são os povos que devam ser feito isso. Então, isso nós tiramos do relatório da OIT. E, dentro dessa proposta da ATP de trabalhar nisso, nós vemos como importante também, dentro de num próximo proposta de regulamentação, a gente ter uma clara definição da comunidade afetada. Isso eu acho importantíssimo.
porque existe o conceito da autodeclaração e tem o conceito da comunidade afetada. Nós vamos ter que discutir um pouco sobre esse problema. A inconsistência do critério territorial, que o Fred mencionou com muita propriedade na sua apresentação. Também temos que trabalhar muito na ausência de definição sobre as responsabilidades dos atores envolvidos na CPLI, que foi muito falada em algum momento também, tanto pelo Fred quanto por Hernan. O momento e o alcance temporal, consulta antes ou depois dos estudos ambientais. Eu, Murilo, tenho um entendimento que não tem nada a ver com licenciamento ambiental, na minha avaliação. Se tiver algum órgão que tenha que trabalhar na 8169, para mim é a FUNAI, que trata de povos indígenas, né? Eu acho que a IBAMA está muito certa quando diz que aquilo não é um problema dela. Eu acho que não é mesmo, na minha opinião. Então, a gente tem que definir, porque você disse que alguns fizeram estudo e não tem para quem apresentar, né? Talvez a gente tenha que realmente definir que esse estudo, quem tem que se pronunciar pelo governo brasileiro sobre justamente a 8169. Isso é um ponto que a gente tem que ter dentro da nossa regulamentação também. O alcance temporal da necessidade da consulta. E outro que também foi falado tanto pelo Hernan como pelo Fred, é o problema do veto, né? É uma consulta e nós não entendemos também que o consentimento só é necessário em excepcionalidades. Nós não precisamos de ter o consentimento, a consulta é necessária, isso é importantíssimo, nós fazemos isso em qualquer, hoje, já é uma prática em qualquer regulamentação que saia por órgãos públicos, qualquer regulador que trabalha com a gente, eu acho que também é importante que a gente faça essa consulta no âmbito dos povos indígenas, mas não significa que ali virá um veto para cima, a não ser num caso que foi mencionado, que é importante sobre isso. Essas seriam as considerações rápidas que a TP teria que fazer sobre o tema. Nós estamos engatilhando nesse estudo da regulamentação e eu cumprimento a FENOV mais uma vez por ter trazido esse tema aqui para um primeiro debate público sobre esse negócio, que eu acho que é muito importante a gente se debruçar sobre esse tema agora. Muito obrigado. Bom, vou trazer o Ricardo para o debate, e aí eu vou fazer uma consideração que eu acho que muito se falou do caso Cargill em Santarém, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acho que eu enxergo ali como o caso de Santarém. Obviamente, o impactado foi a empresa Cargill, muito em decorrência do decreto 12.600, e vocês acabaram sendo afetados, né? Além disso, novos projetos e futuros projetos que empresas, não só a Cargill, mas outras empresas debatem de expansão, de prorrogação, são impactados. Na sua visão, Ricardo, como um empreendedor, como uma pessoa que está à frente dos debates de crescimento e expansão da empresa, o quanto isso preocupa e o quanto isso faz parte da agenda, não só da Cargill, mas de todas as empresas hoje que você tem contato e relacionamento? Como que você enxerga isso e o que isso impacta nas agendas de crescimento? Vamos lá. Tem que respirar fundo. Me permita 2 statements aqui antes de iniciar. Primeiro, ninguém é contra a 8069, tá? Estou com a voz um pouco fraca, me perdoem, mas acho que dá para perceber claramente aqui que ninguém é contra a 8069. E uma outra coisa que é importante todos considerarem no seu modelo mental aqui. A 8069 é apolítica. Ela foi signatária em 2002, governo do Fernando Henrique, foi ratificada um ano depois, Hernan, correto? Como você coloca, tem que ser ratificada um ano depois. Um ano depois foi ratificada pelo governo Lula e, recentemente, a 10.088, 2019, Fred, né? Bussinger, pelo governo do Jair Bolsonaro. Então, é apolítico. Então, é a necessidade aqui de se entender que existem uma série de instruções que estão profundamente mal esclarecidas e regulamentadas. Agora, o Leonardo me pergunta, o que isso afeta o investimento aqui do setor privado? Não vou falar como Cargill, vou falar como setor privado. Enquanto eu estou aqui, a minha equipe está discutindo 5 investimentos portuários.
Cada porto custa a bagatela de 1,5 bilhão, tá? Na melhor situação hoje em dia. Já foi barato isso um dia, hoje não é mais. Né? Já foi barato um dia, né, Murilo? Eu, sozinho, represento mais de 5 bi. Quantas outras organizações passam pela mesma coisa? Vocês fazem a matemática dessa história toda. Todo projeto que eu vou lançar, ele passa pelo seguinte procedimento. Bom, tem licenciamento ambiental e tem construção. Construção, 2 anos. Licenciamento ambiental, 2 anos. Licença social da CPLI, me permite, eu falo CPLI, eu não consigo mudar. Indeterminado. Ou seja, essa licença social que nós estamos falando hoje aqui não tem prazo para ser consolidada. E os investimentos assim também não saem. Daí a necessidade e a importância de todos nós aqui, não somente entendemos que uma organização, uma OIT 169 precisa ser regulamentada, mas da urgência que ela precisa ser regulamentada. Porque, teoricamente, os investimentos que são feitos em áreas antropizadas, desenvolvidas, são muito mais fáceis de serem lidados. Mas os investimentos nas áreas que realmente seriam importantes para o país, para o Brasil, que é nas áreas mais distantes, descentralizar a mão de obra, gerar emprego nas áreas mais remotas, isso acaba não acontecendo porque existe esse movimento da 869 extremamente mal compreendido. Recentemente, no escritório, conversando com todos os advogados da América Latina, eu tive a oportunidade de debater com eles uma coisa chamada diferença entre justiça e direito. São 2 coisas bastante distintas. O problema é que o direito, quando não tem a sua regra esclarecida, ele se torna injusto. E que o setor privado vive hoje, ele está permeando a injustiça. Porque é muito bonito nós falarmos que nós temos que fazer consultas prévias e livres e informadas. Prévia, porque deveria ser antes do investimento ser implementado. Livre, porque não deveria haver coação de forma alguma. E informada, porque, no último momento, se for um povo indígena, nós devemos permitir que essa população, esse povo indígena receba essa informação na sua própria língua. Então é uma coisa muito bonita, uma coisa muito bem elaborada, extremamente mal desenvolvida, extremamente mal utilizada, e utilizada de uma forma que, apesar de todos os comentários aqui, eu vou reforçar. Está bem claro nos textos que não pode haver veto. Mas, na prática, o veto acaba existindo. Olha, eu tenho que consultar uma comunidade. Perfeito, vamos consultar a comunidade. Existem exemplos no mercado, do mundo empresarial, onde o judiciário proibiu de conversar com a comunidade. A 869 diz que nós temos que conversar com o empreendedor, e o governo deveria ser um facilitador, né, para conversar com a comunidade. Só que, para isso, deve existir um protocolo. Eu gostaria que todos os senhores aqui me dissessem quantos protocolos vocês acham que existem no Brasil, face à quantidade de comunidades que existem. E vamos escrever um protocolo. Quem deve escrever o protocolo? A comunidade. Mas espera um pouquinho, só sobre quais regras? E é isso que nós vivemos hoje. Acho que é importante entender que existe uma coisa bonita, o 869, o interesse de defesa de populações que realmente merecem o nosso respeito, a nossa atenção, porém a falta do regramento está atrapalhando todo o processo de investimento no país, atrasando o investimento no país. E o que é esse? Assim, eu tenho uma mente muito simplista, né? Eu tenho o caminho de buscar o simples, buscar o prático, para poder trazer solução. E quando eu faço todo o caminho crítico de respeitar a 869, eu encontro um protocolo de consulta como um grande gargalo, Hernan. Porque esse protocolo de consulta, como eu já comentei, que deveria ser elaborado pela própria comunidade, ele não é. E se a comunidade não tem interesse nenhum no investimento, surge o veto, porque se não há protocolo, não há consulta. Se não há consulta, não existe regra. Se não tem regra, você fica sujeito ao judiciário. E aí começam os momentos, novamente, das injustiças. Por uma falta de regramento, não existe como ter Você falou isonomia, Bussinger. Não existe equilíbrio na discussão da 869. E é isso que, na minha opinião, nós temos que dar urgência. Nós temos que caminhar por algo que nos dê urgência, que talvez seja, num primeiro momento, na linha, mais uma vez, do Bussinger aqui e do Hernan, talvez que, num primeiro momento, que existe alguma coisa pelo Executivo, mas aquilo que, de fato, vai nos dar segurança jurídica é o Legislativo.
Então, aqui todos os senhores têm que entender aqui nesse evento da importância e dos impactos da 169. Não porque ela é uma coisa ruim, porque ela não foi apropriadamente regulamentada. E regulamentada é estabelecer critérios. Murilo comentou aqui qual prazo, qual a distância, o que acontece, como o Bucinge colocou, o que acontece com os empreendimentos que já foram estabelecidos, construídos, desenvolvidos antes até do Brasil ser signatário. Tudo isso nos deixa numa insegurança jurídica extremamente desnecessária. Vou repetir, desnecessário tudo isso que nós estamos vivendo. O que nós precisamos fazer, de fato, é nos unirmos aqui para regulamentar isso, para estabelecer um protocolo de consulta que tenha uma regra federal, que os estados alinhem essa regra federal, que tenha uma regra de município, que todas elas estejam alinhadas e que também permita gerenciar questões do veto indireto. Porque se não há prazo, Leonardo, o veto está estabelecido. Desculpe o desabafo, mas não poderia ser tão direto assim, tá? Muito obrigado. Obrigado. Eu acredito que é a visão do empresariado, né? Então, assim, a vontade de desenvolver novos empreendimentos ou de prorrogar empreendimentos já existentes. Eu acho que a maior contribuição social que uma empresa pode gerar é investir na localidade, porque gera emprego, gera desenvolvimento, traz crescimento econômico-social para a região. Então, isso é fundamental. Singer, não tem discussão aqui, né? Não tem briga, né? Não tem um conflito. O que existe é a busca de um alinhamento, perfeito? Acho que a gente parte agora, né, Sérgio, para as nossas considerações finais. Uma pergunta. Ok. Temos uma pergunta para o nosso representante da OIT. Perfeito. Veio do Sérgio Aquino, da SPA Consult. Esse senhor é... Da onde? SPA Consult, perfeito. Considerando que cabe ao governo efetuar a consulta e que as empresas não participam, como impedir que ONGs direcionem os posicionamentos dos indígenas? As entidades empresariais como o FENOP e associações de terminais poderiam participar das consultas? Essa é a pergunta. Gracias. Voy a aprovechar esa pregunta para responder otras tantas que han salido en este momento, muy breve. A ver, la consulta es una obligación de los gobiernos, eso tiene que quedar claro, y en consecuencia un derecho de los pueblos indígenas. Eso no significa de que el sector privado no participe de los procesos de consulta, claro que debe participar, es un actor interesado, ¿no? Puede proveer información, tiene capacidad para hacerlo, pero que participe de los procesos de consulta no lo convierte en un actor del proceso de consulta, porque solamente hay dos partes, el gobierno y los pueblos. El sector privado tiene que tener un papel, brindar información, contribuir en esclarecer los hechos, las medidas, pero tampoco incluso por eso es importante el procedimiento de consulta, para que se establezcan marcos de nivel de participación del sector privado. Han habido casos en América Latina en donde el sector privado ha sido visto solamente como un proveedor de recursos para la realización de procesos de consulta, ¿no? Sin ninguna regla clara. Entonces, se requiere transportar 20 dirigentes indígenas a la ciudad. Bueno, el sector privado paga los vuelos de los 20. Se requiere contratar en los hoteles para los eventos. La empresa paga los eventos. Entonces, claro, si no existen reglas claras, esto se puede tergiversar, ¿no? Entonces, solamente se puede ver al sector privado como un proveedor de aspectos logísticos para la realización de procesos de consulta. Entonces, el sector privado tiene otro papel, ¿no? Tiene un papel de proveer información. E incluso si pudiera proveer servicios logísticos, debería ser a través de algún mecanismo y no solamente por intermedio de sugerencias, ¿no? En donde alguien llame y diga, bueno, necesitamos hospedaje para 50 personas, ¿no? Entonces, tienen que haber procedimientos claros. Y ocurre lo mismo con las ONGs, la sociedad civil en general, ¿no? O sea, las ONGs no son un actor de los procesos de consulta. Pueden estar interesados en el desarrollo, pero no es un actor del proceso de consulta, como tampoco lo es Naciones Unidas, como que tampoco son las universidades. En el proceso de consulta hay dos partes, el gobierno y los pueblos. Y alrededor de ellos, desde luego, pueden haber partes interesadas. Yo quiero aprovechar 3 minutos menos, 2 minutos para decir lo siguiente. Un procedimiento de consulta debería tratar, considerando las cuestiones
que plantea el convenio 169, los elementos vinculados a los plazos, por ejemplo, ¿no? Porque claro, los procedimientos de consulta tienen que tener plazos, ¿no? Y no solamente por el convenio 169, sino por otro tipo de legislación en el país, por el derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una solicitud, una petición, en el derecho administrativo hay unos plazos que corren, ¿no? Unos plazos que se tienen que cumplir para emitir licencias, emitir autorizaciones. Bueno, cómo eso se relaciona, se condice, se armoniza con los plazos de los procesos de consulta, ¿no? Hoy tampoco, 30 años después del convenio, tampoco es que hay mucha ciencia sobre cómo se realizan los procesos de consulta. O sea, los países han definido etapas, entre 5 y 8 etapas los procesos de consulta, y el estándar que vemos en la región es entre 90 y 120 días, lo que dice la legislación para la realización de procesos de consulta. Pero el procedimiento tiene que justamente tratar estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se van a cumplir los acuerdos? ¿Quiénes van a tener la responsabilidad sobre estos temas? ¿Cómo se acredita la representación de los pueblos indígenas, ¿no? Porque si bien ellos pueden decidir según sus propios usos y costumbres quiénes son sus representantes, sí pueden existir mecanismos de acreditación de esos representantes ante la administración pública, ¿no? Para que luego no exista, ante el proceso de consulta, perdón, para que luego de eso no existan complicaciones o confusiones sobre quiénes fueron los que participaron, ¿no? Y bueno, Brasil deberá, independientemente del mecanismo que quieran adoptar, deberá establecer un marco general para los procedimientos de consulta, tomando en cuenta el convenio 169. Y no por un acto de voluntad política, sino porque es una obligación jurídica, digamos. Cuando Brasil ratificó el convenio, se comprometió con estas disposiciones y en consecuencia tiene que desarrollar un marco. Hay países incluso que están definiendo hoy la posibilidad de establecer marcos generales para el diseño de los protocolos de consulta, ¿no? Porque claro, los protocolos pueden ser vías eficientes para conocer de qué manera los pueblos quieren ser consultados, pero tienen que también incluso tener un marco, ¿no? Porque claro, si no queda todo sujeto a la creatividad, digamos, ¿no? Y entonces tiene que haber un marco general con reglas claras que ayude a todos los sectores, pueblos indígenas, al gobierno, al sector privado, a la sociedad civil, a conocer cuáles son los alcances del convenio. Y con respecto al convenio anterior, al que hacía referencia, al convenio 107, que es el antecedente del 169, fue cuestionado porque tenía un enfoque integracionista, ¿no? Básicamente lo que buscaba era, bajo la lógica en los 50 del siglo pasado, que los pueblos indígenas iban a desaparecer, la lógica era integrarlos a la sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces los programas, por ejemplo, de formación profesional tenían ese enfoque, digamos, de integración, ¿no? Eso cambió con el 169 porque se pasó a una lógica más incluyente, ¿no? Entonces, por eso la consulta es el mecanismo sobre el cual los pueblos indígenas pueden influenciar las decisiones, con sus prioridades de desarrollo, las decisiones que adoptan los gobiernos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El derecho a la consulta no pasa solamente por lograr el acuerdo o el consentimiento. Ese es el aspecto procesal, si se quiere, ¿no? El derecho a la consulta pasa porque los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo las decisiones que adoptan los gobiernos, porque finalmente las decisiones son decisiones gubernamentales que se dan desde luego en el parámetro del convenio y de las disposiciones constitucionales y legales de cada país, ¿no? Es eso. Bom, o tema é quente, né? Acho que precisa ser mais bem debatido. Eu acho que o momento chegou, trazido pelo Almirante. Temos decisões que dão um caminho para a gente seguir. Bom, vamos para as considerações finais. Singer, a gente tem pouquinho tempo, mas vamos lá. Eu queria fazer 3 observações. Primeiro, dizer que eu estou 50% de acordo com o Almirante. Ou seja, eu estou de acordo que a CLPI não integra o processo de licenciamento ambiental. E eu vou até arriscar uma tese que eu estou em construção. O licenciamento ambiental, ele trata do meio ambiente como um todo na sua visão tridimensional. Quero insistir nisso, na sua visão tridimensional. Enquanto a CLPI, ela trata dos ativos dos indígenas,
materiais e imateriais. Portanto, são duas coisas diferentes. Então, estou de acordo com o Almirante, mas eu estou em total desacordo que isso seja feito pela FUNAI. Inclusive, justamente pelo argumento que foi utilizado, porque ela trata das questões indígenas. O Churchill dizia o seguinte: a guerra é uma coisa muito importante para deixar na mão dos generais. Essa é a mesma lógica. Ou seja, eu sou muito simpático a essa experiência colombiana que o Hernan trouxe, por exemplo. Nós, no Brasil, temos a experiência do PPI, e o que faz a coordenação do PPI? Justamente ele é interministerial, justamente para cumprir, porque tem interesses e responsabilidades, atribuições de vários ministérios. Então, eu acho que o titular da CLPI tem que ser alguém, entre aspas, neutro. É preciso ter a visão tripartite. Portanto, não pode ser FUNAI, não pode ser IBAMA e também não pode ser FUNAI. É preciso ter ou designar alguém ou criar alguém. Duas observações. Eu acho que o alinhamento em relação ao OIT 169 e sua aplicação é quase total aqui na mesa. Quanto a isso, não está. Mas eu quero retomar algo que eu disse, que é a outra face da moeda. Este veto, implícito ou explícito, de que falou o Ricardo, ele significa que o mundo não para. Enquanto estão vetados os investimentos, enquanto estão vetados, ainda que implicitamente a CLPI, o crime organizado está tomando conta, está submetendo os indígenas, sem fazer consultas. O crime organizado não faz CLPI, ele simplesmente toma. E isso está acontecendo no Brasil. Portanto, não estamos parados. Enquanto não acontece o que nós estamos aqui, tudo que já falamos, o mundo gira e as coisas estão acontecendo como nós estamos vendo. Eu acho que nós precisamos ter essa consciência, que eu diria que é a segunda parte daquilo que o Ricardo falou. E, por fim, eu diria o seguinte: nós estamos tão alinhados que eu usaria aquele slogan de uma conhecida marca do esporte: Just do it. Just do it. Obrigado. Hernan. No, en realidad poco que agregar, solamente coincido y de hecho ya los órganos que supervisan el convenio lo han señalado. Brasil debe avanzar en adoptar un marco flexible sobre procedimientos de consulta. Coincido también en que no es lo mismo la consulta que la licencia ambiental, son procedimientos distintos. De hecho, la OIT ha tenido pronunciamientos al respecto en relación al artículo 7 del convenio 169, que habla de instrumentos ambientales, ¿no? Y ha señalado de que un instrumento ambiental no puede, digamos, superponer no puede superponerse a la consulta. Eso quiere decir de que el procedimiento ambiental sigue su propio mecanismo dado por su propia ley, ¿no?, sus propias instituciones, y que la consulta es un mecanismo independiente que aplica solamente para el caso de pueblos indígenas, ¿no? Hay países en donde se han encontrado ambos mecanismos, ¿no?, como por ejemplo en el caso de Chile, para el sector minero, pero bueno, eso es una discusión abierta y coincido que no deberían, que son temas distintos, ¿no? Finalmente, sí quiero traer a la mesa, a este diálogo, a este panel, la obligación que tienen los gobiernos de tener una acción coordinada y sistemática para tratar los derechos de los pueblos indígenas. Eso quiere decir que las cuestiones de los pueblos indígenas deben que ser tratadas de manera institucional a través de mecanismos de coordinación interinstitucional. No basta solamente con las buenas voluntades, ¿no? Tienen que existir mecanismos de coordinación entre la administración pública para tratar estos temas. Entonces, así como avanzan en un procedimiento de consulta, debería avanzarse de manera paralela en establecer o fortalecer cuál es ese mecanismo de participación entre la administración pública para tratar los temas indígenas, ¿no? Porque si no, tendrán el otro efecto, ¿no?, que es lo que también lo hemos visto en la región, ¿no? Se crean procedimientos, pero luego está el vacío institucional. Está el procedimiento, pero no queda claro o no están definidas de manera clara las obligaciones de quién en el aparato público tiene que realizar estos procedimientos. La experiencia nos dice de que en la región los países que han avanzado en procedimientos de consulta lo que han hecho es profesionalizar la gestión pública, es decir, han creado instituciones especializadas para tratar estos temas, ¿no?, que son las que le brindan soporte
a los diferentes ministerios, etc. En ese camino, desde luego, estaremos siempre pendientes y con la mayor disposición de acompañar, ¿no? Desde la OIT les agradezco, ha sido muy interesante además poder escuchar todas las exposiciones y confío en que avanzaremos com o governo nestes temas. Não? É bom que a gente consegue e entende que a gente pode contar com a AIT para isso. Murilo? Eu primeiro dizer que estou muito feliz quando eu escuto o Fred dizer que concorda comigo 50%. Antigamente era zero. Eu tinha certeza que você ia fazer esse comentário. Eu estou melhorando muito. Eu saí daqui do seu... Já ganhei meu dia aqui hoje, né? Mas eu, falando agora de um outro ponto, eu acho que essas questões que hoje estão travando, foi mencionado pela Cargill aqui fortemente, nós estamos parados em várias coisas. Então, enquanto a regulação não sai, nós temos que trabalhar em alguma coisa para dar um entendimento do governo de que, para mim, é inadmissível que processos que aconteceram antes da regulamentação do OIT, antes da internalização do OIT 169 no Brasil, agora, num processo de renovação, ele tem que cumprir aquilo. Para mim, isso é de um absurdo sem tamanho, né? Então, nós temos que, talvez, trabalhar nisso, enquanto a regulamentação não vai dizer sobre isso, talvez num instrumento muito mais ágil, mais simplificado, para resolver essas questões de investimento aí que o Brasil tanto precisa. No mais, é agradecer aí mais uma vez a FENOP a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado. Ricardo, suas considerações finais? Considerações são agradecimentos, Sérgio Aquino, pelo movimento e pela posição que a FENOP adotou. Eu acho que esse posicionamento deve ser adotado por todos no Brasil hoje. E eu acho que eu termino dizendo que nós não podemos perder esse momento. Eu vou repetir, nós não podemos perder esse momento. É hora de nós nos juntarmos para encontrar um ponto de equilíbrio na linha da isonomia do Bussinger, para realmente buscarmos, lá no final de toda essa história da regulamentação via executivo, via legislativo, seja qual for o caminho, mas lá no final que nós tenhamos, de fato, algo que nos dê o direito sobre um protocolo de consulta para que não haja injustiça. Obrigado. Bom, Sérgio, obrigado mais uma vez e a gente encerra aqui rapidamente.